Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Estamos tratando aí dos exercícios de tributário, com o Suplan e da VUNESP. Essa é a nossa 8ª aula. Então, ontem nós paramos aqui no exercício 26 e vamos voltar aqui no exercício 26. Então, o que estamos tratando aqui no exercício 26? Do título 2, do livro segundo, né, do CTN. Então, nós temos o livro segundo. Esse livro segundo vai tratar de normas gerais do direito tributário. O título 1, ele abrange a legislação tributária. O título 2, ele vai tratar da título 1, legislação tributária. O título 2, obrigação tributária. E nesse título 2, obrigação tributária, nós temos o capítulo 1. Esse capítulo 1 traz disposições gerais. A obrigação tributária, ela é principal ou ela é acessória? Nós já fizemos um quadro sobre isso ontem. Ela é principal quando se tem a ocorrência, surge com a ocorrência do fato gerador, ela tem por objeto pagamento, tanto de tributo quanto de penalidade pecuniária, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações ou positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, a acessória é um fazer. E a obrigação acessória também surge com a ocorrência de um fato gerador. Nós vimos isso aí na resolução de um dos exercícios da Consulplan. Capítulo 1, então, são as disposições gerais, que nós vamos ver aí o que é obrigação tributária principal, o que é obrigação principal acessória. Então, principal é tributo ou penalidade. E se tem a inobservância da obrigação acessória, essa obrigação acessória se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, capítulo 1, disposições gerais. Capítulo 2, nós temos o fato gerador. O que é o fato gerador? Esse fato gerador, ele tem um aspecto norma e um aspecto evento no mundo fenomênico, natural. Aquilo que você descreve na norma é a hipótese de incidência. Aquela descrição hipotética na norma, quando ocorre no mundo real, nós temos a incidência e, portanto, nós temos o surgimento da obrigação tributária. Então, o fato gerador da obrigação principal é uma situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. O fato gerador da obrigação principal, então, é uma situação definida em lei, hipótese de incidência, que é necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, este evento ocorrendo no mundo dos fatos, nós temos o surgimento da obrigação tributária, né? Obrigação principal. O fato gerador da obrigação acessória, então, a obrigação acessória também, é a situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Então, o que não for obrigação principal, mas prática ou abstenção de ato, aí nós vamos ter fato gerador da obrigação acessória. 116. O fato gerador, ele pode ser, se tratar de situação de fato, ou se tratar da situação jurídica, definido aqui nos termos do artigo 116. Situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos, que normalmente lhes são próprios. Tratando de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Aí nós temos o parágrafo único, é aquela hipótese em que a autoridade administrativa pode considerar atos ou negócios jurídicos que são praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. E os procedimentos serão estabelecidos em lei ordinária. Para efeito do inciso 2, tratando-se de situação jurídica, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos que sejam condicionais, eles são perfeitos quando, se suspensiva a condição, desde o momento do implemento. Suspensiva a condição, sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, dos fatos efetivamente ocorridos. O capítulo 3 vai tratar do sujeito passivo, nós já vimos quem é o sujeito passivo, no artigo 119 e 120. Então, capítulo 3. Sujeito passivo. Capítulo 4. Não, o capítulo 3 é o sujeito ativo. Sujeito ativo. O capítulo 4 é o sujeito passivo. É o sujeito passivo. O sujeito passivo da obrigação principal, nós temos contribuinte e responsável. Olha que interessante, nós temos, se você for observar, ele fala o seguinte, a obrigação tributária, ela é principal, então a obrigação tributária, ela é principal ou ela é acessória? A obrigação tributária principal, ela tem o pagamento de tributo ou penalidade. Pagamento de tributo, pagamento de penalidade. E a acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas. Prestações positivas ou negativas. Olha só, então falamos de obrigação tributária. Olha que interessante. Depois, eu falei sobre fato gerador. Eu tenho o fato gerador da obrigação principal no artigo 114. Então, eu tenho o fato gerador da obrigação tributária principal. Olha que interessante, aqui é principal. Aqui é acessório. Então, ele vai trazendo sempre as duas situações. Fato gerador da obrigação tributária principal. Depois, no 115, fato gerador da obrigação acessória. Fato gerador da obrigação acessória. Da obrigação acessória. Depois, ele vem falando quem é o sujeito ativo. O sujeito ativo da obrigação é aquela pessoa jurídica de direito público titulada à competência para exigir o cumprimento do tributo. Depois ele vem falando quem é o sujeito passivo. O sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo da obrigação principal? Então ele vem aqui, sujeito passivo da obrigação tributária principal. Então, ele pode ser um contribuinte ou o responsável. E quem é o outro? Sujeito passivo da obrigação acessória. Sujeito passivo da obrigação tributária acessória. Você está vendo como ele vem dizendo uma coisa e outra? Depois, nós temos do sujeito passivo, nós temos o aspecto 1. Na verdade, no sujeito passivo, nós temos várias seções. Temos a seção 1, que é disposições gerais, né? O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade. Olha como é interessante. O sujeito passivo, ele é quem? Ele é contribuinte ou ele é responsável, mas ele é o responsável pelo pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. E o sujeito passivo da obrigação acessória é aquela pessoa que fica responsável, aquela pessoa obrigada às prestações positivas ou negativas no interesse da administração tributária. O 124 inaugura a seção 2, que é da solidariedade. Solidariedade. Ele vem dizendo que as pessoas que têm um interesse comum são solidariamente obrigados, as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador, as pessoas designadas em lei. A solidariedade não comporta benefício de ordem. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos outros. Isenção ou remissão de crédito exonera todos, salvo se otorgada pessoalmente a um deles. E subsiste, nesse caso, solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Tudo bem. A interrupção da prescrição em favor ou contra favorece ou prejudica
os demais. Depois da seção 3, nós temos a capacidade tributária. A capacidade tributária, que também é bem fácil. Nós já vimos aí essas disposições pertinentes à capacidade tributária. A capacidade tributária passiva independe, e a capacidade tributária ativa não tem a ver com a competência, não tem a ver com o sujeito ativo, especificamente, não tem a ver, melhor dizendo, com a competência do sujeito ativo. A capacidade tributária ativa é arrecadar e recolher o tributo. A competência é instituir. Geralmente, o ente que é competente, ele também tem a capacidade ativa. Quando você pensa em capacidade ativa, você tem que pensar em recolher e administrar. Capacidade não administrar. Recolher e fiscalizar. Capacidade ativa. Você vai pensar em recolher e em fiscalizar. Você tem que pensar nessas duas palavras. E você vai pensar que capacidade tributária ativa é diferente de competência. Porque você não fala competência ativa. A competência aquele diz respeito a um atributo do sujeito ativo, é a pessoa jurídica titular da competência. A competência, na verdade, ela é deferida ao sujeito ativo da obrigação tributária. A competência é o sujeito ativo da obrigação. Então, a capacidade ativa. Então, geralmente, o sujeito ativo ele tem tanto a competência, porque aí ele é a pessoa jurídica de direito público, é competente para exigir o cumprimento. A competência tem a ver com exigir, né? Com instituir o tributo, exigir o tributo. E, geralmente, esse sujeito ativo ele também tem a capacidade ativa, a capacidade de recolher e fiscalizar o tributo. Essa é indelegável, essa é delegável. Nós já vimos isso. Capacidade tributária, ele está falando da capacidade tributária passiva, né? Capacidade tributária passiva. Independe da pessoa civil, da capacidade civil das pessoas naturais. Depois nós falamos sobre o domicílio tributário. Depois nós fomos para seção 3 e seção 4. Domicílio tributário. Seção 4. Domicílio tributário. E aí nós temos o capítulo 5, que eu reputo o que é mais, com mais detalhes, que nós vamos falar sobre agora, que é a responsabilidade tributária com as suas disposições. E pronto. Este é o último capítulo. Capítulo 5, responsabilidade tributária. Então, vou tirar uma foto aqui. Apagar o quadro e vamos falar um pouco sobre essa responsabilidade tributária. Ô, Fernanda, olha só. A competência no artigo 7º, se você observar, você sabe que sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público que tem a competência.
E o que é a competência? Ela é a atribuição constitucional, né? É a atribuição constitucional. Ela é indelegável, salvo atribuições de arrecadar e fiscalizar o tributo, ou executar leis, serviços, atos, decisões, artigo 7º, em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, essa função, essas atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou executar leis, serviços, atos, é o que eles convencionaram chamar de capacidade tributária. Então, essa atribuição vai compreender as garantias e os privilégios processuais. Que é delegável, né? E ela, por sua vez, ela é delegável, né? A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público, né? Então, vamos dizer o seguinte, que competência é instituir e também capacidade tributária. Eu acho que a gente pode dizer isso. Que competência, o que seria a competência tributária? Seria instituir e seria mais instituir mais mais, eu vou dizer o seguinte, fiscalizar mais as funções, mais arrecadar, fiscalizar, executar leis, o que mais? Serviços, atos. Convencionaram que isso seria chamado de capacidade tributária ativa. Isso seria indelegável. Aí ele fala, a função que é indelegável é a função de instituir. Então, a competência tributária, ela diz respeito a vários fenômenos, vamos dizer dessa maneira. Uma parte destes, que são os de arrecadar, fiscalizar e executar, eles são conhecidos como capacidade tributária, por sua vez, é delegável. Vou tirar uma foto aqui. E vamos agora continuar aqui com a responsabilidade. O que você tá rindo aí? É que eu estou pensando alto. Deixe-me voltar aqui para... Depois eu comento com você. Vamos lá. 26. O CTM prevê que o sujeito passivo da obrigação principal pode ser o contribuinte ou o responsável. Relativamente à responsabilidade tributária prevista no CTM, é correto afirmar que, a responsabilidade tributária ela é tratada no capítulo 5. Então, vamos lá. Capítulo 5 desse
título 2 da obrigação tributária. A responsabilidade tributária é no capítulo 5. Nós temos as disposições gerais, responsabilidade tributária. Que inicia no 128. Seção 1, disposições gerais. Artigo 128. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. A seção 2, ela diz da responsabilidade dos sucessores. Responsabilidade dos sucessores. O disposto nessa seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição, à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Aí nós temos o artigo 130, que vamos aos poucos falando sobre ele. O legatário que não possui relação de parentesco com o autor da herança e aceita o legado é solidariamente e ilimitadamente responsável pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada a essa responsabilidade ao montante do quião, do legado ou da ameação. Então, o sucessor a qualquer título, ele pode ser um sucessor, um herdeiro, ou então um legatário, né? O herdeiro é a título universal, o legatário é um bem específico, particular, não é a título universal. O legatário, que não possui relação de parentesco com o autor da herança e aceita o legado, ele é solidariamente? Não, ele está dizendo que é pessoalmente responsável. Ele é pessoalmente responsável, o sucessor, pelos tributos devidos até a data da abertura, não, até a data da abertura da sucessão não, porque até a data da abertura da sucessão é o espólio que é pessoalmente responsável, né? As pessoas são solidariamente obrigadas. As pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador, 124.1, ou as pessoas expressamente designadas em lei. Então, ele não haveria essa solidária, mas seria pessoal, a letra A está equivocada. O cônjuge meeiro é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo decurso, até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade, montando a ameação. Perfeito. São pessoalmente responsáveis, inciso 2, o sucessor e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decurso até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade, a ameação. Exato. 26, letra B é a resposta. Letra C. O espólio não pode ser considerado responsável pelo tributário por sucessão? Não, ele pode sim. Em razão da ausência de personalidade jurídica? Não, falso. Aquele que adquire bem imóvel por meio de contrato de compra e venda é responsável pelos tributos relativos ao bem adquirido devidos pelo vendedor, mas sua responsabilidade não é pessoal ou não se tratar de situação de sucessão. O artigo 130, ele fala o seguinte: os créditos tributários, e aí você, Fernando, sempre tem que ter em mente o seguinte: a linha tributária, hipótese de incidência, ato gerador, obrigação tributária, lançamento, e aqui nós vamos ter o crédito tributário, né? O crédito tributário, ele está dizendo o seguinte: os créditos tributários que são relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóveis. Então, propriedade,
domínio útil e posse. Propriedade, domínio útil e posse. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja. Então, eu vou ter esse fato gerador. E aí, eu tenho aqui o crédito tributário. O fato gerador, seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóveis. Isso tendo o fato gerador, seja a propriedade, domínio útil ou a posse de bens imóveis. E, bem assim, os relativos à taxa prestação de serviços. Taxa prestação de serviços. Serviços. Impostos. Taxa prestação de serviços. E contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria. Então, nós temos um fato gerador. Fato gerador de quê? Fato gerador de impostos. Fato gerador de taxas. Mas são taxas para a prestação de serviços. E fato gerador das contribuições de melhoria. Nós temos esses fatos geradores. Nós vamos ter o surgimento da obrigação tributária e, consequentemente, o fato gerador ele vai desembocar, redundar aí no crédito tributário. Então, é assim que nós vamos pensar o artigo 130. Artigo 130. O que ele está falando? O crédito tributário que seja relativo a fatos geradores, a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil, posse de imóveis, a taxa sobre prestação de serviços, subrogam-se na pessoa do adquirente. Esse crédito, então, nós temos o vendedor e nós temos o adquirente. Então, na figura do adquirente, subroga-se o crédito tributário. Salvo quitação. Por isso que é importante. Só não se subroga se houver salvo quitação. Salvo quitação. Então, aquele que adquire bem imóvel por meio de um contrato de compra e venda é responsável pelos tributos relativos ao bem adquirido devidos pelo vendedor? Sim, mas sua responsabilidade não é pessoal? Não é pessoal, por quê? Responsabilidade dos seus sucessores e essa responsabilidade é pessoal. Por não se tratar de situação de sucessão, não, a responsabilidade, olha, são pessoalmente responsáveis. O artigo 131 diz, o adquirente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Perfeito. Os créditos tributários, relativos, etc. 130 e 131. Então, fáceis. O 132 ele diz o seguinte: se eu tiver uma pessoa jurídica de direito privado, ela resultou da fusão, ela resultou da transformação, ou ela resultou da incorporação de outra em outra, ela é responsável pelos tributos devidos até a data do evento daquelas pessoas jurídicas. Então, são três coisas que ocorrem aqui no 132. A primeira coisa, o primeiro evento, o primeiro fato jurídico, são três situações. A pessoa jurídica que resulta da fusão. Então, eu tenho aqui uma pessoa jurídica, elas se fundem, e aqui eu vou ter uma outra pessoa jurídica. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a transformação. Eu tenho uma pessoa jurídica, ela se transforma em outra pessoa jurídica. Olha como ficou fácil. Essa é a segunda situação.
E eu tenho uma pessoa jurídica, terceiro. Eu tenho uma pessoa jurídica, que é uma pessoa A, e eu tenho uma outra pessoa jurídica, que é B. E aqui, o que ocorre é A, eu vou colocar aqui B, incorpora a menor. Por exemplo, né? B incorpora A. E aqui, então, eu vou ter uma outra pessoa jurídica, né? Resultante da incorporação de A por B. Então, são três situações. Essa pessoa jurídica, ela resultou da fusão. Essa pessoa jurídica, ela resultou da transformação. E essa pessoa jurídica resultou da incorporação. Ótimo. Essas pessoas jurídicas, elas serão responsáveis pelos tributos devidos até a data do ato. Elas serão responsáveis. Elas serão responsáveis. E o nome dessa responsabilidade é responsabilidade por sucessão. Porque elas sucederam. Olha que interessante. No inciso 1, eu tenho uma responsabilidade por sucessão. Por quê? Então, aqueles fatos, o crédito tributário relativo a impostos, relativos a taxas e relativos subrogam-se nos adquirentes. E aí, ele no 131, ele diz, são pessoalmente responsáveis o adquirente ou o remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Nós temos aí uma situação 131. Tudo bem. 132. A pessoa jurídica, a mesma coisa, situação aqui. Aquele que adquire bem imóvel por meio de contrato de compra e venda é responsável pelos tributos relativos ao bem adquirido devidos pelo vendedor. Mas sua responsabilidade não é pessoal. Falso, é pessoal. O sucessor a qualquer título é responsável ilimitadamente pelos tributos devidos pelo decurso até a data da abertura? Não, porque nós sabemos que o sucessor a qualquer título e o cônjuge meio pelos tributos devidos até a data da partilha, limitada a responsabilidade ao montante do quião, do legado ou da ameaça. 27. A responsabilidade dos tributos, pelos tributos devidos pelo decursos até a data da abertura da sucessão, essa é pessoalmente responsável do espólio, pessoal do espólio. Letra E, 27, letra E. 28. Não é isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Você está acompanhando aí, tá? Obrigado, Fernando. 28. Salvo disposição de lei em contrário, tratando de situação jurídica, olha só prova da VUNESP, é isso que vai cair no tributário. Salvo disposição de lei em contrário, tratando de situação jurídica, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicado. Os atos ou negócios jurídicos sujeitos à condição suspensiva, 117, inciso 1, desde o momento do seu implemento. Reputam-se perfeitos e acabados desde o momento do implemento da condição. Desde o momento do implemento da condição. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado ato, deixe-me tirar uma foto aqui para eu apagar isso. Então, letra D. Vamos lá? Nós temos que o fato gerador, ele vai considerar ocorrido, tratando-se de situação jurídica, no momento em que esteja definitivamente constituída. É o artigo 116.
Mas como é considerada, constituída essa situação jurídica, se aquele ato ou negócio ele estiver submetido a uma condição? Vamos então imaginar que o fato gerador ele ocorre com a situação jurídica constituída. Constituída. Só que o fato gerador ele não é um ato, ele não é um ato ou um negócio. É um ato ou um negócio. Então eu vou dizer assim para a Fernanda. Ô, Fernanda, bem, agora não me vem à memória, mas vamos imaginar um determinado ato, um determinado negócio jurídico, um determinado ato, um determinado negócio, mas esse ato, esse negócio, a ele é aposto uma condição. Então, Fernanda, eu vou te dar, esse exemplo é um bom. Fernanda, são dois exemplos. Vamos pensar o seguinte, eu vou lhe fazer uma doação, Se eu lhe fizer a doação, nós vamos ter um ato, um negócio jurídico. Vamos dizer dessa forma. Eu tenho um negócio jurídico e, portanto, eu tenho o fato gerador do ITCMD, eu tenho o surgimento da obrigação tributária, eu tenho o lançamento e eu tenho o crédito tributário. Você entendeu? Eu fiz a doação. Só que eu posso fazer uma doação diferente. Eu falei assim, vou lhe doar uma casa. Qual é o objeto? É uma casa. Mas eu posso, as condições, elas funcionam da seguinte maneira. Vamos imaginar duas situações aqui. Se eu doei para você a casa e você já recebeu a casa e eu condicionei aquela doação a você ser aprovada no vestibular de direito. Na verdade, não. Não, isso aí é o contrário. Não. Eu dou a casa, mas a casa é sua. Deixa eu facilitar uma vida. Até você se casar. Vamos imaginar, eu sei que essa situação não é das melhores, mas imagina o seguinte, até o casamento. E aí tem umas outras questões jurídicas. Eu vou doar a casa para você. Vou colocar assim, até você se formar, mas aí você vai... Tá, esquece. Não, tipo, vou te dar uma casa se você passar no vestibular. Essa condição é suspensiva, mas eu quero uma condição resolutiva. Ah, você quer resolutiva. Eu vou fazer uma doação, então. Vamos imaginar o seguinte. Essa condição é o seguinte. Eu doei a casa, mas essa casa ela é uma doação para você, e ela é uma doação condicional, e, portanto, é uma condição resolutiva. Essa doação, ela vale... Eu vou fazer o seguinte... Então, eu te dou um carro até você casar. Até você se casar ou se formar. Então, aqui, vamos dizer a formatura. Vou te dar um carro. Doei o carro. Doei o carro. Vamos imaginar, Fernando, doei o carro para você até a sua formatura. E aí eu posso fazer uma outra doação, no mesmo... Vou fazer isso aqui, ó. Vou pensar diferente. Eu vou fazer o seguinte. Fernanda, ótimo. Pensei num jeito legal agora. Vamos imaginar o seguinte. Eu fiz uma doação para você, Fernanda, e fiz o seguinte, o imóvel seu até que você tenha a sua formatura. E eu posso falar o seguinte, é uma outra doação. E eu doei para Sara, para Sarinha, e falei, Sara, a casa será sua quando a Fernanda se formar.
formatura da Fernanda. Aqui são 2 negócios jurídicos. Eu doei a casa até a sua formatura. O outro exemplo, essa é a hipótese A. O outro exemplo é a hipótese B. Essa condição aqui, ela é uma condição A, portanto, é uma condição resolutiva. Mas na condição resolutiva, o ato, a doação, ela já tem os efeitos que lhe são conferidos, próprios pelo ordenamento jurídico, desde o momento do ato ou do negócio jurídico, sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio jurídico. Então, quando será devido ao imposto de transmissão, causa morte ou doação? Inciso 117, 2. Porque desde este momento o ato já produz efeitos. Portanto, se o negócio jurídico ele for um negócio jurídico submetido a uma condição, para os efeitos do inciso anterior, ou seja, tratando-se de situação jurídica, considera-se definitivamente constituída, sendo resolutória a condição, reputam-se perfeitos e acabados desde o momento da prática do ato ou a celebração do negócio. Porque você concorda que esse negócio jurídico é um negócio jurídico condicional, mas qual condição? É resolutiva. Então desde esse momento, a doação já produz efeitos. Você entendeu a lógica? E se for uma condição suspensiva? É a hipótese B. Na hipótese da condição suspensiva, quando eu fiz essa doação para ela, ela recebeu o bem? Não. Ela não recebeu o bem. Ela vai receber o bem quando? Quando da formatura. Você acha justo ela ter considerado ocorrido o negócio jurídico aqui, nesse momento, e, portanto, ter ocorrido aqui o fato gerador do ITCMD e, portanto, ter surgido uma obrigação tributária e um crédito tributário nesse momento? Mas ela nem tem a disponibilidade econômica desse bem. Não faz sentido isso. Portanto, se suspensiva a condição, quando do implemento. Quando vai implementar? Quando ela, de fato, receber o bem, quando houver a formatura, quando do implemento. Então, assim, quando nós pensamos essa leitura, nossa, parece estranho, a gente não entende muito bem. Mas é muito simples, é isso aqui. Ele é óbvio, ele é óbvio. Ele é muito óbvio. Vamos aí fazer mais alguns exercícios, porque como essa parte... Escreve um artigo aí, professor. Tá escrito, né? Tá, 117, tá. 117.2, e aí eu devia ter feito isso. Deixa eu voltar aqui, peraí, descartar. Esse aqui é o 117, inciso 1. ITCMD. Entendeu? Entendi, ficou perfeito. Vamos continuar. Tem que continuar, meu celular está... A bateria está acabando. Então, vamos lá. Ficou fácil agora. O ITR, por disposição constitucional, não incide sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Essa disposição constitucional do ITR, se ele não incide, essa disposição, referida disposição, consiste em imunidade. 29, letra B. 29, letra B. 30. A DOI consiste em uma obrigação acessória
constituída de prestação de informações à Receita Federal do Brasil sobre operações envolvendo imóveis. Considerando-se o mês em que ocorrer a lavratura, a anotação matrícula, a DOI deve ser apresentada até o último dia do mês subsequente. 30, letra A. 30, letra A. 31. É instituto de direito tributário que abrange exclusivamente as infrações cometidas antes à vigência da lei, que a concede, não se aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele, salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. O nome disso se chama anistia. E nós temos isso aqui no artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei, que a concede e não se aplica aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, artigo 180, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele, salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas jurídicas. Fácil, fácil, fácil. Mas tudo questão de órgão Unesp. Ao dispor acerca da responsabilidade tributária, o CTN estabelece que são pessoalmente responsáveis. Quem são pessoalmente responsáveis? Artigo 131. O adquirente ou remitente pelo tributo relativo aos bens adquiridos ou remidos, o sucessor, a qualquer título espólio. Os tutores e curadores, eles são pessoalmente os tutores, nós estamos na responsabilidade de terceiros. Os tutores e curadores, portanto, no artigo 134, 2, não. Os administradores de bens de terceiros, também não. Os tabeliães, também não. Os pais pelos tributos devidos, não. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Fácil, 32, letra provimento do Rio Grande do Sul. Muita gente disse que a primeira fase foi muito difícil, mas a gente vê que aqui no tributário não está, não. De acordo com as disposições do CTN, a responsabilidade do espólio pelos tributos devidos de cujos até a data da abertura da sucessão é tida como pessoal. Não é? 33, letra B. É pessoal. São pessoalmente responsáveis. Artigo 131. O CTN, os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil, a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuição de melhoria, subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente, ainda que conste, subrogam-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo a quitação. 34, letra C. Olha que fácil. Artigo 130, letra C. 35. Caso a administração tributária deseje impor aos contribuintes a obrigação de entrega de informações econômicas específicas por meio de declaração eletrônica, é correto afirmar, com base no CTN, que essa obrigação poderá ser prevista em decreto e apenas poderá ser exigida no exercício fiscal? Não. Letra C, não. Deverá ser prevista em lei ou em convenção? Letra A, falso, porque é obrigação acessória na legislação tributária. Letra B, poderá estar prevista em ato normativo infralegal e deverá guardar razoabilidade com o interesse de fiscalização tributária, não onerando de forma desproporcional aos contribuintes? Sim. Deverá ser prevista em lei e apenas poderá ser exigida decorridos 90 dias? Não, a gente não tem para essa obrigação que atentar para o princípio da anterioridade, correto? 35, portanto, fica a letra B. 35 é letra B. 36. Sobre a obrigação tributária, assinale a alternativa correta. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento do tributo, penalidade pecuniária ou prestações positivas? Não, falso, é só o tributo e penalidade. A acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas, no interesse da arrecadação da fiscalização, bem como pagamento de penalidade? Falso, pagamento de penalidade é principal. Fato gerador da acessória é qualquer situação que, na forma da lei aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato ou pagamento de penalidade? Não, pagamento nunca é isso. 115.
É qualquer situação na forma da legislação aplicável que impõe a prática ou abstenção de ato. Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que esteja definitivamente constituída. Situação de fato, não. Isso é situação jurídica. Situação de fato, desde que se verifique as circunstâncias materiais necessárias. E aí nós temos aqui, a resposta é a letra E, a autoridade administrativa, que é o parágrafo único do 116. Poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos em lei ordinária. Perfeito. A respeito da responsabilidade tributária. Vamos lá. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade de bens imóveis, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando cumulativamente conste do título a prova de quitação e quando... Não, a letra A está errada, falso. Letra B. O sucessor a qualquer título e o cônjuge do meio são pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos pelos decujos até a data da partilha ou adjudicação e o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo decujos até a data da abertura e da sucessão. Portanto, a correta é a letra B. 37 é a letra B. Nos casos de impossibilidade exigida do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem isoladamente. Nos casos em que intervieram pelas omissões, não. Solidariamente, é o caput do artigo 134. Letra D. Salvo disposição de lei contrária, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente. Não. Salvo disposição, artigo 136. Disposição de lei contrária, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do dano. A responsabilidade é atenuada pela denúncia espontânea excluída, artigo 138. 38. O papel do direito tributário, tal. A respeito dos institutos básicos, 38. Tributo é toda sanção, toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa imprimir, que constitua ou não sanção de ato ilícito falso. Os tributos que classificam impostos, taxas, preços públicos, falso preço público não é tributo. Os contribuintes podem ser classificados ou como sujeito ativo, não, sujeito ativo não é contribuinte, falso. Letra D. Salvo disposições de lei contrárias, convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 38, letra D. Fundamento, artigo 123. Salvo disposição de lei em contrário, às convenções particulares. 123, ok. O município X deseja financiar de modo permanente a realização das atividades de vigilância sanitária necessárias para a fiscalização do respeito de estabelecimentos comerciais e normas concernentes à segurança e à higiene, preservando assim a saúde de sua população. Diante dessa situação, é correto afirmar que o município poderá instituir. Ela pode ter taxa que terá como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia e que poderá ser calculada... Não, a taxa não pode ser calculada em função do capital das empresas fiscalizadas. Né? A taxa ela tem que ter consonância, parágrafo único do artigo 77, com a prestação de serviço. Taxa que poderá e não poderá ter base de cálculo, letra D, 39, letra D, muito fácil a questão. 40. Considerando-se que certo vereador encaminhou um pedido de consulta jurídica ao departamento responsável da Câmara Legislativa para apurar as regras da responsabilidade tributária, assinale a alternativa que apresenta parecer correto sobre o tema. Os créditos tributários que são relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título de prova de sua quitação. Acabamos de ver isso aqui. Letra A. Letra A. Letra A. No caso de arrematação em essa pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço, caso o rematante possua certidão negativa. Não. Em qualquer hipótese, são solidariamente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge? Não, pessoalmente. A pessoa jurídica privada, direito privado, que é resultado da fusão, transformação e incorporação, é responsável pelos tributos devidos, independentemente da data? Não, da data.
São solidariamente responsáveis pelo crédito decorrente de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações de lei? Não, eles são pessoalmente responsáveis no artigo 135. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações de lei, contrato social ou estatuto, as pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado. Então, Fê, vamos parar aqui, fazer um intervalo de 10 minutos e a gente já volta para a nossa segunda parte. Fica aí.